Quero lhe dar boas-vindas. Eu sou o pastor Anderson Nogueira e este é o momento de oração, é a nossa live de oração da comunidade cristã Missão Evangélica. Que prazer poder estar aqui com você às quartas-feiras para ministrar a verdade de Deus, ministrar a verdade da palavra, para podermos nutrir a nossa fé em Cristo, nutrir a fé bíblica nos nossos corações, a fé que traz certamente força para os nossos dias, a fé que remove montanhas, que faz obras simplesmente maravilhosas. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Sim, vamos compartilhar essa live, por favor, em todos os grupos. Coloque aí grupos de evangelismo, grupos de missões, grupo de família, amigos, enfim, onde você puder, faça, bem-haja, parabéns, louvado seja. Vamos encaminhar esta palavra. A palavra de Deus, ela é veloz, ela é poderosa, ela não volta vazia. Só abençoamos pessoas quando compartilhamos a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos abordar o tema de hoje. Vamos lá para o livro de Samuel, aquele contexto em que, saído do tempo dos juízes, como é que Deus estava operando maravilhosamente, e a oração estava lá envolvida. Vamos também orar a respeito dos irmãos da nossa lista de oração. Temos aí questões delicadíssimas, queridos irmãos. Precisamos aqui de milagres de Deus na vida de algumas pessoas. Então, por favor, vamos também agradecer a Deus. Temos testemunhos, pessoas que estão se alegrando. A palavra diz que nosso chamado é nos alegrar com aqueles que estão alegres, cantando vitoriosamente, e também chorar com aqueles que estão tristes, de luto, aqueles que estão enfrentando adversidades, problemas na vida. Então, esse é o nosso chamado. Ser igreja é estar presente na vida das pessoas, estar presente do berçário até o amém final aqui desta terra. É verdade, toda esta caminhada, Jesus disse que devemos fazer discípulos para a glória do nome de Jesus. Então, qualquer pedido de oração, você pode colocar aqui no nosso chat do Facebook, também no nosso chat, lá na nossa querida página do YouTube. Louvado seja o Senhor. Nós temos um canal de YouTube, irmãos queridos. É uma bênção. Louvado seja Deus. Ali temos o registro de todas as nossas mensagens. Você tem ali quase 500 mensagens. Quase 500 mensagens. Então, compartilhe as nossas mensagens. Se você decidir hoje compartilhar uma mensagem por dia do nosso canal, uma mensagem por dia, você vai levar 1 ano e meio para terminar. E daqui a 1 ano e meio, você vai ter aí mais 1 ano e meio de mensagens novas, porque nós estamos sempre gravando, não é verdade? Então, 1 ano e meio não, porque os cultos são dois cultos por semana. Então você vai ter aí certamente muitas mensagens mais para você poder compartilhar. Cerca aí, aqueles 52, mais cerca de 70 e poucas mensagens a mais, pelo menos. Então, ovelhinha amada, faça isso. Compartilhe as mensagens do nosso ministério. São mensagens profundas, mensagens evangelísticas, mensagens de ensino, de estudo, de edificação. Uma bênção para a glória do Senhor. Coloque aí nos grupos, partilha. Vamos soprar este vento abençoado da palavra por todos os lugares, em nome de Jesus. Amém? Então, sem mais delongas, ovelhinhas queridas e amadas do meu coração, nós temos aí agora um assunto importantíssimo para tratarmos aqui nesta noite a respeito da oração, e já vamos orar, vamos praticar. Como é bom vencer as barreiras
e de fato meter mão na massa, não é verdade? Orar a Deus. Pois bem, vamos lá. Me acompanha aí em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Não é primeira a Samuel. Quando nós nos referimos sobre cartas do Novo Testamento, primeiras aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Tessalonicenses. Carta aos Romanos. Primeira carta a Timóteo. Então é alguém que está, um remetente a um destinatário. Então, primeira a Timóteo. Aqui é primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 10. Fala, Senhor, teu servo ouve. Nossa proposta hoje é conhecer mais de Deus na oração para experimentarmos avivamento, crescimento e renovação. Minha pergunta inicial é: você quer conhecer mais de Deus? Você quer experimentar avivamento? Você quer ter crescimento espiritual? Você quer renovação espiritual? Renovação mental, renovação de vida, é isso que você quer? Então a nossa palavra tem que ser a mesma de Samuel a Deus. Fala, Senhor, teu servo ouve. 1 Samuel 3, versículo 10, diz assim a palavra: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, Shaul, Shaul. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração e regar esta semente que está sendo plantada. Paizinho querido e amado, Deus de nossa vida, Deus de nossa alma, Deus do nosso coração, nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Nós queremos nos voltar inteiramente ao estudo da Sua Palavra neste momento, Pai, porque sabemos que da Tua Palavra partem desígnios para a nossa vida, desígnios que prosperam em todos os seus segmentos. A Tua Palavra é poderosa para prosperar, porque ela é uma semente divina, incorruptível, e tem nela o poder de Deus. É a Palavra de Deus. Assim sendo, Senhor, que esta palavra possa, nesta hora, alcançar o âmago do nosso ser e trabalhar em nossos corações. Pois o nosso desejo em Cristo Jesus é experimentarmos por um tempo de avivamento, um tempo de grande avivamento, de renovação mental, renovação emocional, espiritual, renovação das nossas forças, meu Deus. Senhor, as batalhas são grandes, às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, nas suas elucubrações, nos seus sentimentos soberbos, e armas se levantam, e problemas se levantam, o mundo se levanta, as guerras são diárias, Senhor, e muitas das vezes nós nos encontramos cansados de lutar, cansados de tantas batalhas, sem alívio, a pressão de um lado, pressão de outro. Mas, Senhor, a Tua promessa sempre foi que Tu estarias conosco em todos os momentos. E 1 Samuel 3,10, a Tua palavra diz: ali o Senhor esteve e o Senhor falou. E a resposta foi: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Aqui nós estamos para experimentar o poder grandioso desta palavra. Fala, Senhor. Tua presença é maravilhosa. Estamos aqui para Te ouvir. Deus abençoa ricamente, Pai, os ouvintes desta live. Transforma estas vidas, Pai. Arranque-os, Pai, dos laços do diabo, porque o maligno é sujo, é astuto, ele engana as pessoas. Arranque-o, Pai. Arranque-os todos, Pai.
dos laços do maligno, para que tenham forças e avivamento, em nome de Jesus. Nós oramos e o povo amado de Deus diga amém e amém. Minha querida família espiritual, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, povo santo, povo abençoado, povo próspero, povo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que são templo do Espírito Santo de Deus, têm a mente de Cristo Jesus e o coração já foi circuncidado pela palavra de Deus. Seus ouvidos estão abertos para ouvir a boa palavra. Ovelhinhas amadas, o capítulo 10 de Samuel, primeiro livro de Samuel, esse contexto desenvolve com detalhes, com profundidade, um pensamento que já vem um pouco antes, na abertura do livro de Samuel, quando Samuel diz que o Senhor honra aqueles que o honram, mas o Senhor também rejeita aqueles que o desprezam. Então você note que isto aqui é absolutamente fundamental para a vida de oração, para o crescimento espiritual, para a renovação de vida com Deus. Porque se porventura, inadvertidamente, porque eu não creio que um cristão viverá rejeitando o Senhor. Às vezes nós rejeitamos o Senhor quando pecamos, numa atitude pontual de pecado. Todo pecado é uma rejeição ao Senhor, é uma rejeição à palavra. Então, pontualmente, em algum momento, nós rejeitamos ali o Senhor quando praticamos um pecado, porque nós somos seres falhos, humanos. Mas eu não creio que um cristão, de forma aberta, de forma consciente, ele irá rejeitar o Senhor, Deus, constantemente. Entretanto, ele pode estar fazendo isso de forma inadvertida, ele pode estar fazendo isso de forma inconsciente, porque Samuel diz: aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que rejeitam o Senhor também serão rejeitados. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porém, aqueles que honram o Senhor serão honrados. Então, a oração, amados, não deve ser algo meramente religioso. Muitos, quando vão orar, eles colocam nas suas orações aquilo que querem somente, mas não estão buscando a vontade do Senhor. Estão querendo impor para Deus a sua vontade. Não querem a vontade do Senhor. Existem religiões aí fora que oram, as pessoas oram pelo menos 3 vezes ao dia. Estão fazendo orações distante da vontade de Deus, sem revelação de Deus, sem revelação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estão com essas orações, essas rezas, essas preces, tão somente reforçando o desejo pessoal delas. Há pessoas nessas orações diárias, 3 vezes pelo menos, que oram assim: ó Deus, destrói Israel, ó Deus, extermina Israel, ó Deus, tira aquele povo de lá. São pessoas que estão absolutamente distantes de Deus, distantes da vontade de Deus, apenas reforçando conceitos religiosos que elas trazem em seus corações. Estão, portanto, rejeitando a Deus e estão concomitantemente sendo rejeitadas, porque suas orações não são ouvidas. Então, quando nós estamos conscientes da palavra de Deus, a palavra abriu os nossos olhos, fomos convertidos em Cristo Jesus, nossa vida é transformada, estamos então atentos à palavra de Deus, atentos com a doutrina, porque, amados, no meio religioso, é profético que Jesus e os profetas disseram que muitos anticristos e falsos profetas se levantariam e se colocariam no meio do povo de Deus.
Então, no meio do povo de Deus, foi semeado o joio junto. O joio cresce com o trigo. E muitas das vezes, nós, por estarmos, às vezes, embebecidos, meio que embriagados, sonolentos, com tantas coisas enganosas que chegam em nosso meio, e a gente às vezes se deixa levar por doutrinas várias e estranhas. A nossa capacidade, muitas das vezes crítica, nossa capacidade de criticar o erro vai sendo minada, e a gente vai aceitando as mentiras, aceitando os dados, aceitando os conceitos errados. Por isso, a importância do ministério pastoral e do ministério de mestre de ensino da palavra serem absolutamente fiéis à palavra do Senhor, para que tenhamos a mínima condição de dizer, como Paulo falou à igreja de Éfeso, está lá registrado no livro de Atos, aos presbíteros de Éfeso. Ele disse: olha, estou limpo do sangue de todos. Por quê? Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, irmãos, quando nós temos o desígnio, a doutrina, a palavra, levamos isso para a vida de oração, nós estaremos dizendo: Senhor, eu estou te honrando. Deus, estou aqui para te honrar. Deus, que o Senhor seja honrado, inclusive nas minhas orações. Que o Senhor seja honrado, inclusive na minha vida prática. Que o Senhor seja honrado, porque quando esta é a nossa postura diante de Deus, então, irmãos, a palavra diz, aí você receba isso para a tua vida. O Senhor honra aqueles que o honram. O Senhor honra aqueles que o honram. Então você percebe que isso aqui é fundamento da oração. Isso aqui é base sólida para a oração. Você quer ser honrado? Então receba esta palavra. Você quer avivamento? Então receba esta palavra. Você quer crescimento espiritual? Então receba esta palavra. Porque ali Samuel entendeu, se tornou consciente que era a voz de Deus. Ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então esse é o ponto fulcral, é o caput, é a cabeça de entendimento desta passagem. Então, amados, a palavra está, quando fala que ele rejeita os que o rejeitam e honra os que o honram, ela está fazendo um contraste entre a casa de Eli, que corresponde a Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que eram carnais, eram desobedientes a Deus, usurpavam as coisas da obra de Deus, não tinham temor dentro da casa de Deus, faziam da casa de Deus coisas mundanas, não tinham temor à organização, à liturgia, às leis do Senhor. Então, por outro lado, havia Samuel, que era filho de Ana, ou seja, uma família bendita, uma família fiel, uma família abençoada. O contraste está entre essas duas famílias. E diz que Samuel crescia no favor do Senhor. Ele era um sacerdote e agora estava assumindo o ofício também de profeta. Louvado seja! Você sabe que Samuel é como um tipo de Cristo, que lá em Lucas capítulo 2, versículos 49 a 52, diz que Jesus crescia em conhecimento, em estatura e em graça. Ou seja, amado, conhecimento, estatura e graça, vida emocional, psíquica, estatura, vida física e em graça, vida espiritual, em todos os aspectos da vida de Jesus. Assim como Samuel, ele crescia no favor do Senhor em todos os âmbitos da sua vida. Então, meus queridos, ovelhas amadas, eu quero declarar esse crescimento também para a vida do povo de Deus. É tempo de você receber, olha lá, 1 Samuel 2,26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e no favor dos homens. Louvado seja Deus. Você veja, o homem que foi
viveu num tempo de absolutas problemas, guerras de todo lado, paradoxos culturais. Irmãos, você não imagina tantas lutas que Samuel enfrentou ali, rodeado de filisteus, jebuseus, heveus, enfim, os deuses dos cananeus, tantos problemas religiosos. Havia lá uma cultura terrível daquela época. Você imagina, milhares de anos atrás, aquele homem estava ali, ele crescia no favor do Senhor, e ele crescia também diante do favor dos homens. Eu creio, amados, que a unção de Deus na vida de um servo de Deus, a unção de Deus na vida de um homem do Senhor, é capaz de romper com o jugo, é capaz de rebentar com as correntes, é capaz de vencer o mal deste mundo. Você sabe que Cristo não é contra a cultura, mas existem elementos na cultura que são contra Cristo. E quando nós somos banhados na unção de Deus, estamos movidos pela graça de Deus, amados, Deus nos dá capacitação para vencer esses elementos que são contra Ele, elementos culturais que são contra Ele, as resistências que são contra Deus, porque nós vivemos num presente século que é anti-Deus, é anti o Senhor. Irmãos, valores terríveis que invadiram muitas igrejas, a teologia da libertação e as suas ramificações, levantando a bandeira do comunismo, levantando a bandeira de aborto, levantando bandeiras que não tem nada a ver com Jesus, e se infiltrou dentro da igreja. Eu estava vendo esses dias um homem que estava lá em frente à PUC, a PUC é uma universidade católica, fazendo lá um protesto, e aquele homem estava sendo expurgado, humilhado, agredido, porque estava levantando bandeira conservadora, bandeira que exalta a família, bandeira que exalta a vida, bandeira que exalta valores cristãos, que deveria de ser os valores daquela faculdade, porque é uma faculdade católica. Então, amado, você veja como isso aí está invadindo os valores do mundo, progressistas, equivocados do mundo, invadiram a cabeça dos nossos jovens, invadiram muitos púlpitos da igreja. E o que isso leva as pessoas a fazerem? A rejeitar o Senhor, a rejeitar a Deus. E aqueles que o rejeitam serão rejeitados. Por isso, irmãos, a preocupação pastoral, a preocupação de um mestre, de alguém que ensina, você não tem ideia, você não imagina. Se você não chegou ainda ao ministério pastoral, se você não chegou ainda a uma formação teológica mais ampla, você não tem ainda essa ideia que um pastor poderia ter. E eu digo isso a todas as ovelhas que me ouvem, não apenas do nosso ministério, mas especialmente ovelhas que saem de outros ministérios, porque eu sei que as ovelhas do nosso ministério, nesse sentido, estão bem instruídas, com todos os ensinos que nós temos. Mas nós vivemos um período neopentecostal que é uma mistura que você não sabe, às vezes, o que é igreja, o que é macumba, o que é simpatia, você sabe o que é teatro, ou então o que é aquela síndrome de multidões vão sendo influenciadas ao mesmo tempo. Então, irmãos, isso vai influenciar diretamente no relacionamento com Deus. Pessoas podem estar inadvertidamente rejeitando o Senhor, e o Senhor vai dando tempo, o Senhor é misericordioso, sabe? Muitas das vezes essa pessoa vai usando diante de Deus o crédito que tem diante de Deus, vai usando, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus vai repreendendo aos pouquinhos, e Deus vai dando tempo, mas ao momento que o crédito com Deus acaba, a voz de Deus já foi rejeitada muitas vezes, e chega um momento de disciplina, e chega um momento em que o pai disciplina,
E eu quero falar à igreja de Jesus que é tempo, portanto, de renovação. É tempo de honrarmos a Deus grandiosamente. É tempo de colocarmos a nossa vida no altar. É tempo de voltarmos os nossos ouvidos para a doutrina. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, é tempo de voltarmos à fidelidade da doutrina, à fidelidade da palavra para a nossa vida pessoal. Essa foi a diferença crucial entre Samuel e a sua casa e Eli e a sua casa. Porque Eli, apesar de ser um sacerdote, ele estava, a sua cegueira, que ele estava cego, ficando cego já fisicamente, a sua cegueira física refletia a sua frouxidão espiritual dentro da sua casa, porque ele não exortava os filhos, ele estava seguindo os ventos da carnalidade dos filhos, e a sua casa estava espiritualmente ao léu. Então isso daí refletiu naquela sociedade que estava mergulhada na frieza espiritual e já não se ouvia mais a voz de Deus. A revelação de Deus era raríssima, ninguém tinha manifestações do Senhor. Por quê? Porque estava uma vida, uma casa, uma doutrina, uma casa estabelecida, um sacerdócio estabelecido, uma vida, uma nação distante da palavra do Senhor. Por outro lado, havia um jovem, Samuel, que aplicava na sua vida, até mesmo a exemplo da sua mãe Ana. Ana, aquela mulher que estava orando lá no templo, em Siló, e diz que o Eli, olha o Eli aí, olhou Ana: "Ô Ana, você está bêbada, saiu do botequim ali do Zé, bebeu muito e veio para a igreja?" E Ana falou: não, Eli, eu somente estou com o espírito angustiado, eu estou orando ao Senhor. Não tenha a sua serva como filha de Belial, como uma mulher da vida. Eu sou uma mulher angustiada, estou aqui derramando minha alma perante o Senhor. Então Ana foi fidelíssima, mulher de oração, colocou diante de Deus a sua vida, aplicando na sua vida cotidiana a palavra do Senhor. Então, irmãos queridos, este é o alerta desse capítulo, dessa introdução toda de Samuel. Por quê? Porque quando a comunidade que é chamada por povo de Deus está distante dos caminhos do Senhor, não tem intimidade verdadeiramente com Deus, não tem doutrina aliada à vida, não tem vida de oração, está se conduzindo sem o devido temor a Deus, às vezes, ou na maioria delas, por desconhecimento da doutrina eclesiástica, da doutrina bíblica, da doutrina da salvação, da soteriologia, a doutrina do pecado, a doutrina de vida, por desconhecimento, e não aplica isso na vida. Quando essa é a realidade do povo de Deus, amados, o coração se endurece, o coração se endurece, a palavra de Deus nessa vida passa a ser rara, o coração se endurece, as manifestações de Deus vão se tornando mais espaçadas. Olha, nos anos 60, um grande avivamento, depois foi diminuindo, e cadê hoje a geração dos milagres, que anteriormente vimos, irmãos, braço esticando, perna esticando, pessoas curadas de forma tremenda, poderosa, até mortos saindo do túmulo, quantos milagres, paralíticos andando, cegos enxergando. Isso nós vimos não apenas no Novo Testamento, mas algumas gerações atrás. Esta foi a realidade da igreja. Por que hoje as coisas parecem que estão raras de acontecer, raros milagres, raros? Precisamos nos atentar, irmãos. Se nós quisermos ver grande avivamento, nós precisamos nos atentar para essas coisas, porque Deus está disposto, ouça, a restaurar o relacionamento rompido, quebrado, o vaso quebrado. Deus está disposto a restaurar a vida das pessoas. Em Cristo Jesus fomos lavados, fomos redimidos, fomos salvos. Em Cristo Jesus somos feitos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não nos deixa mais, não nos abandona, mas ele pode estar apagado, e Deus quer reavivar as chamas
do avivamento. Deus quer reavivar as chamas do Evangelho em nossa vida. Por isso, Deus usa, esse é o caput, é a ideia central da introdução aqui do livro. Deus usa aqueles que o honram. Deus honra aqueles que o honram. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus honra aqueles que o honram. Seja como um profeta, ou seja, alguém que traz uma palavra de Deus para os homens. Um profeta traz palavra de Deus para os homens, ou como sacerdote, traz a vida dos homens e coloca a vida dos homens diante de Deus para orar a Deus. Seja como profeta, seja como sacerdote, mas são esses que Deus vai usar. São esses. Eu não estou falando aqui agora especificamente de ministério, ou ministério pastoral, o bispo, o ministério do evangelista, o missionário, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não estou falando agora especificamente desse grupo, eu estou falando de toda a igreja, de todo o corpo do Senhor. Todos nós, irmãos, Deus pode levantar um grande avivamento no meio da igreja, e Deus honra aqueles que o honram. Os pastores, a liderança da igreja, não tem como estar em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os momentos. Não tem como o cara estar no hospital, no funeral, na missão, no campo, em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. É necessário que a igreja de Jesus, como organismo vivo, esteja em todos os lugares, influenciando na sociedade, influenciando na família, influenciando no seu local de trabalho, no executivo, no legislativo, no judiciário, na política, sim, dentro das igrejas, sim, em qualquer lugar que a igreja estiver. Somos luz do mundo e sal da terra, ovelhas amadas. Então, avivamento requer crescimento espiritual, avivamento requer morrer para o mundo. Eu não vou fazer as leituras todas, porque o nosso espaço hoje é curto, mas eu estou lhe dando o entendimento de tudo que está escrito. Depois você pode em casa conferir todas essas passagens que eu estou citando, ok? Para que você possa crescer em graça e em conhecimento na meditação bíblica. Mas em 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 e 2, vai dizer que Eli mal podia enxergar. Essa cegueira de Eli era o que refletia na sua casa e na nação. Ou seja, as visões proféticas eram raras. As pessoas estavam distantes do Senhor. No versículo 3 e no versículo 4 de 1 Samuel capítulo 3, vai nos dizer Samuel: estou aqui. Ou seja, Samuel estava pronto para obedecer ao Senhor. O Senhor vinha, falava e dizia: eu estou aqui. Só que no versículo 5 diz o quê? Que ele ia correndo até Eli. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, ele tinha um coração bom e um coração puro. Ele corria, ele ouvia a voz, ele corria até Eli. Ele estava correndo para fazer, ele estava disposto para fazer a vontade de Deus. Ele ia correndo: estou aqui, usa-me, sou eu quero, estou aqui, estou presente, vamos fazer a obra do Senhor. Ele corria ao encontro do sacerdote, estava disponível, estava disposto. Só que isso nos mostra que ele não tinha experiência com Deus, porque quem estava chamando não era Eli, quem estava chamando era o próprio Senhor. Ele precisava de uma experiência com Deus. E aí Eli diz, Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando, e disse: olha, se o Senhor te chamar de novo, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi isso que aconteceu no versículo 10. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Resultado disso, quando ele teve essa experiência com Deus, versículo 19, diz que ele crescia, o Senhor estava com Samuel, e por isso Samuel crescia em estatura, crescia em graça. Ele era um homem favorecido, era um homem abençoado, e o Senhor não permitiu que nenhuma palavra de Samuel caísse em terra. A profecia de Samuel se cumpria, porque o Senhor estava com ele. Oh, irmãos amados, eu creio de todo o meu coração que nós precisamos ter total atenção e fidelidade para com a palavra do Senhor, total temor de Deus
para com a palavra, para que busquemos meticulosamente somente falar aquilo que o Senhor autorizar. Aquilo que o Senhor autorizar, porque Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Deus não tem compromisso com a palavra de homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se um homem estiver falando uma palavra que não é de Deus, Deus não tem compromisso em honrar. Deus honra o que é a palavra dele. Por isso nós precisamos de total temor, estarmos diante do Senhor. Diz que Samuel, ao deitar, deitava-se perante a lâmpada do Senhor. Ou seja, precisamos estar, acolhidos sob a luz da palavra, termos cuidado ao abrir dessa boca. Você tem tido cuidado quando a sua boquinha abre para falar alguma coisa? Porque o coração se farta do que a tua boca fala. E às vezes você está fazendo fofoca de um, falando mal de outro, e a tua vida está sendo envenenada. E se a tua vida for envenenada, os teus olhos irão olhar erradamente. Aí você vai dizer que o puro é impuro, você vai dizer que o doce é amargo, você vai chamar o puro de devasso, você vai chamar o crente de infiel. Mas se você for puro, se você for de Deus, nos teus ouvidos, na tua boca, na tua oração, meu amado, minha amada, nós como igreja, pastores e ovelhas, nós podemos viver um grande avivamento de Deus, um grande avivamento de Deus. Então, ovelhinha amada, ouça, Samuel representa o Israel renovado, o qual Deus conduzirá a grandes vitórias. Já Eli, que era fraco, porque ele não tinha forças para fazer a vontade de Deus, ele estava subjugado nas amarras de agradar Ofni e Finéias, seus filhos, que eram carnais e distantes da vontade do Senhor, e por isso ele estava cada vez mais cego na sua vida espiritual, cada vez mais perverso nas suas atitudes, cada vez mais corrupto nos seus julgamentos. Então ele sofreria uma derrota humilhante. Meus irmãos queridos, ovelhas amadas, nós fomos chamados para sermos Samuel, vivemos a autoridade do Senhor, ou seja, vivemos na lealdade, tanto que Samuel teve, tanto quanto sua mãe Ana teve. E Ana, quando estava orando, disse: Deus, Tu és poderoso para levantar do pó e do monturo o aflito necessitado. Tu és poderoso para dar grandes vitórias aos seus filhos, aos seus ungidos. Irmãos, e essa vitória aconteceu na vida dela, na vida de toda a nação de Israel e na vida de Samuel, o seu filho, um grande último juiz daquela época, grande profeta nacional, sacerdote do Senhor, homem que só crescia no favor e na graça de Deus, apesar de todas as lutas que estavam contra ele. Portanto, amado, esse relato do Fala Senhor, teu servo ouve, é um relato que fala sobre honrar a Deus e de viver experiências de renovação e de avivamento espiritual, que vem por intermédio de uma vida que, ao se deitar, como Samuel, se deitava abrigado à lâmpada do Senhor. Ou seja, a nossa vida precisa estar debaixo da palavra de Deus, totalmente. E assim, amados, nós vamos honrar a Deus e não iremos inadvertidamente rejeitar o Senhor. Não iremos, porque às vezes, na dureza do nosso coração, misturado com o nosso desejo de querer fazer o bem, a gente acaba rejeitando o Senhor. Assim como Saulo de Tarso estava lá imbuído na religião dele, achando que estava fazendo o que era correto, mas estava perseguindo a igreja de Deus, distante da vontade do Senhor. É tempo de nos voltarmos à doutrina, doutrina na vida, vida na palavra, na lâmpada do Senhor e em oração, tendo experiências com Deus na vida da oração. Foi na experiência da oração de Samuel com Deus que ele foi reconhecido um homem de Deus, um grande líder, um grande sacerdote, tremendamente usado por Deus, e toda a nação de Israel recebeu um grande avivamento. Que Deus possa nos usar para um grande avivamento nesse tempo. Que Deus possa nos usar para uma grande obra nesse tempo. Irmãos, Deus quer nos usar.
Deus quer fazer uma grande obra nas nossas vidas. Nós temos visto Deus abrir mares vermelhos para o nosso ministério durante mais dessas 2 décadas que nós temos vivido como Igreja do Senhor organizada. Quantos milagres nós vimos na história da nossa igreja, quantas pessoas receberam grandes portas, grandes sinais de Deus, grandes milagres do Senhor, quantas pessoas foram alvo de grandes vitórias e grandes bênçãos do Senhor. E hoje Deus continua fazendo. Num dos momentos mais difíceis financeiros do nosso ministério, o Senhor nos tem coroado com uma catedral, e eu creio, irmãos, que grandes obras Deus pode usar a nossa vida para fazer nesse mundo. No nosso tempo, irmãos, estamos vivos, estamos aqui ainda, estamos ainda aqui, estamos de pé. Deus pode nos usar. Nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Deus tem me falado muito, e nós precisamos cortar todo laço com as vozes contrárias. Precisamos estar unidos, somando forças e obedientes à palavra do Senhor. Tenho certeza absoluta que veremos grandes milagres de Deus acontecerem. Liga comigo na terra. Vem comigo, irmão. Vamos seguir. Jesus, quando foi passando com os discípulos, disse: venha, siga-me. Então, como pastor da igreja, como um pequeno Cristo seguidor, e você é um cristão, quero dizer: venha, vamos caminhar, vamos andar juntos, vamos andar rumos à palavra de Deus. Vamos lá. Nós temos uma igreja bem organizada, nós temos um pastor e temos uma igreja bem organizada, temos um pastor bem fundamentado na palavra de Deus. Conheço um pouquinho de obra do Senhor. Foram 2 seminários e são 22 anos de ministério pastoral. Se você vê em mim credibilidade, se você vê em mim confiabilidade, eu te convido, venha, vamos caminhar, vamos andar juntos, vamos seguir a direção do Pai. Eu tenho certeza que nós vamos ver grandes milagres nesse mundo, grandes milagres nessa terra. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por 2 vitórias hoje. A irmã Maria do Socorro fez uma cirurgia e, graças a Deus, retirou todo o tumor, tirou tudo, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora precisa só acompanhar de 6 em 6 meses. Em nome de Jesus, irmã, estamos orando pela tua vida. Agradecer pelo João Guilherme, 14 anos, fez a cirurgia para a retirada do cisto aracnoide e a cirurgia foi um sucesso total. João Guilherme é um menino de 14 anos de idade e recebeu esse milagre na sua vida, essa vitória na sua vida. Como o seu avô diz, olha, meu neto é sempre sorridente, apesar de tudo que passou, sempre sorridente. Então, graças a Deus, mais uma grande vitória na vida de João Guilherme. Agradecemos no domingo também a respeito do irmão Alci, que recebeu o seu transplante. Louvado seja Deus, depois de 8 anos de espera, fez o transplante de rim, já está em casa, curado, sarado. Louvado seja Deus pela sua vida. Nossa amada pastora, que saiu lá da carótida 55% para 30% em poucos meses. Louvado seja Deus, uma grande vitória na sua vida também. Então, quero agradecer a Deus por esses testemunhos, esses milagres, essas vitórias. Vamos orar, irmãos queridos. Coloquem na oração a nossa irmã amada, ovelhinha, preciosa, que nós temos todo carinho pela sua humildade. Olhamos para a irmã Deltinha e vemos uma pessoa humilde. Irmã Deltinha, querida, estamos orando pela sua vida. Caroço na tireoide, está fazendo exames. Em nome de Jesus, declaramos sua cura, seu milagre. A tia Francisquinha, mulher de Deus, sua saúde física, emocional, problemas financeiros, problemas familiares. A Maria Rita, filha da diaconisa Maria do Socorro, também vai passar por uma cirurgia agora em breve. Estamos orando pela sua vida, declarando sua cura. Nossa irmã Rosiane Brito também vai começar aí a radioterapia, fez exames, está aguardando a liberação para isso, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Irmão Carlos Roberto Paraíso foi hospitalizado com pressão arterial a 19. Vamos orar pela sua vida, que toda ansiedade caia por terra, todo mal caia por terra, possa estar sendo curado.
Orar pela minha prima Juliana Muniz Santiago. Irmãos queridos, minha prima precisa de um milagre de Deus. Segundo os médicos, já não há mais como retirar aquele câncer. Mas nós cremos que o poder de Deus é maior do que esse câncer. Nós cremos que esse câncer pode ser reduzido a nada, a pó. Pode sumir completamente daquele corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, liga a nossa fé, nossa oração agora, em nome de Jesus, declarando esse milagre na vida da Juliana. Que esse câncer suma em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Também a Maria Clara Schneider, a Jaqueline de Oliveira Reis e a Suzana estão fazendo tratamento também de câncer. Orar pela vida delas, declarar um milagre nessas vidas, a saúde, a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pedido da nossa irmã Marli, que está substituindo a Rosa aí na faxina da igreja, ela pede também pelo seu filho João Pedro, está com depressão e ansiedade quanto ao seu futuro, tem 21 anos de idade, ele não sabe o que fazer, não sabe o que cursar, não sabe que caminho seguir, e também precisa de uma porta de emprego. Então, oração pelo João Pedro, a oração também pela irmã Margot Barro, não sei se os irmãos lembram dela, está com problemas financeiros, vamos orar pela irmã Margot, e oração pela nossa igreja em Itaipu. Brevemente estará saindo o Habite para a glória do Senhor, que as obras sejam concluídas, toda a provisão continue sendo derramada em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Em breve iremos inaugurar, que aquela casa possa servir como um instrumento para almas serem alcançadas e convertidas e salvas em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus bendito e maravilhoso, já estamos aqui algum momento, já alguns minutos, cerca de 40 minutos, em palavra, em meditação, citando aqui nome por nome das necessidades que chegaram, as últimas que nos chegaram, também os testemunhos. Pai, nós queremos aqui em unidade, nós estamos aqui com os irmãos na nossa live, famílias que estão acompanhando conosco, tanto pelo nosso Facebook quanto pelo nosso canal. Portanto, meu Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos colocar cada vida, cada família, cada pessoa, cada situação, Pai, agora em oração, cada vida, Pai, que uns precisam de um milagre maior do que de outros, Pai, e nós queremos colocar cada necessidade, cada pessoa diante de Ti, meu Deus, pedindo ao Senhor com muitos rogos, Pai, que a Tua graça, o Teu favor, Pai, superabunde sobre cada vida, abrindo portas, realizando sinais, trazendo cura, ó meu Deus, jogando por terra todo mal, Pai, toda paralisia espiritual, emocional, física, armas do inimigo, Pai, que em nome do Senhor Jesus sejam agora desmascaradas, sejam agora derrotadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque nós queremos, mediante a Tua palavra, Pai, estarmos conscientes diante do Senhor, Pai, consciente da Tua palavra, a importância da Tua palavra, a importância, Senhor, de uma vida doutrinada, de uma vida estabelecida sobre a Tua palavra, meu Deus, uma vida estabelecida na Tua doutrina, na Tua santa prescrição para a nossa vida, que é a Tua palavra, que é nosso modelo e de regra, conjunto de regra, de prática e de fé. Queremos voltar os nossos olhos, Pai, para esta revelação bíblica e assim aplicar, Senhor, na nossa vida de oração, na nossa vida familiar. Pai, nós não somos crentes apenas dentro da igreja, mas nós queremos aplicar o cristianismo, ó Pai, no casamento, na vida conjugal, na vida de relacionamento com os filhos, na vida social, os relacionamentos interpessoais. Queremos ser sal da terra, Pai, e luz do mundo, como o Senhor disse, vós sois
sal da terra e luz do mundo. Mas o Senhor advertiu que quando o sal perde o seu sabor, ele não presta para mais nada. E essa é a tônica, Pai, da mensagem de Samuel, quando entendeu o que era a voz do Senhor, porque ele não havia tido experiências, ele estava crescendo ainda, mas ele se dispôs, ele estava ali, Pai, crescendo, e ele foi um grande homem de Deus em seu tempo. E aqui estamos nós, Pai, tendo a oportunidade de termos experiência com o Senhor, porque graças ao Teu santo e precioso nome, houve um dia que o Senhor usou alguém, usou um folheto, usou uma rádio, um programa de televisão, um pequeno livro, um pocketbook, um livrinho de bolso, usou uma palavrinha, usou um folhetinho na rua, ou alguém evangelizando no sinal, alguém que nos parou, orou. O Senhor de alguma forma nos alcançou, o Senhor nos converteu, abriu o nosso coração, nos deu a revelação e o entendimento da sua palavra. E agora, Pai, o que nós queremos aprofundar a nossa experiência contigo, nós queremos aprofundar a nossa vida com o Senhor, e nós sabemos, Pai, que isso se dá através da meditação na Tua palavra e através da vida prática de oração. Quando nós levamos a palavra de Deus para todos os campos, todos os segmentos, todos os departamentos da nossa vida, seja ela profissional, seja ela econômica, seja ela espiritual, seja emocional, seja relacional, social, não importa, nós somos cristãos. Cristianismo não é bem uma religião que se pratica dentro de um templo. Religião, não, Pai. Cristianismo é experiência diária, cotidiana, é experiência com Deus todos os dias, em cada palavra que sai da nossa boca, em cada pensamento que nós filtramos, porque vem muitos pensamentos à nossa cabeça, nós não podemos controlar isso, mas nós podemos filtrar. Nós podemos usar as armas espirituais disponibilizadas na palavra para destruir fortalezas, anular sofismas, apagar dados inflamados, ou podemos aceitar o dado inflamado e construir fortalezas do inimigo em nossa vida, e daqui a pouco os nossos olhos estarem vendo o errado, chamando o puro de impuro e o doce de amargo, e assim estarmos rejeitando o Senhor, rejeitando a sua palavra. Mas não é isso que nós queremos, Pai. O que nós queremos é viver a tua palavra, ainda que às vezes, Pai, debaixo de lutas, de problemas, ou de exortações, de admoestações, ou tão somente na vida diária de meditação bíblica e na vida cotidiana da palavra de Deus, da oração, Senhor, experiências cotidianas contigo, crescendo em graça, em conhecimento, em avivamento, em vida espiritual, porque desta forma, Pai, como ovelhas do Senhor, ovelhas obedientes à tua palavra, nós só teremos a crescer contigo, meu Deus. Este é o nosso desejo, porque nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor um grande avivamento, Pai. Avivamento no Brasil, avivamento no mundo, Pai. Nós temos visto, Pai, a cristofobia crescendo em todo o mundo, cristãos sendo assassinados em muitos países do mundo, não apenas países de cunho comunista, não, países ocidentais, as leis se fechando, proibindo a pregação da palavra, proibindo a manifestação do Evangelho, e nós queremos, Pai, combater isso, nós queremos alertas a isso, combater este mal, combater essas armas do inimigo, queremos avançar, meu Deus, avançar na evangelização, avançar no ganho de almas, avançar, Senhor, no alcance das ovelhas que estão perdidas, no alcance, meu Deus, a tantas almas que estão sofridas, Pai, neste mundo, pessoas que estão sendo enganadas pelas heresias, os charlatães desse mundo, Pai, tantas e tantas mentiras que estão por aí, doutrinas várias e estranhas, Senhor,
que levam as pessoas para lugares escuros, Pai, onde não há revelação de Deus. Essas pessoas ficam enganadas, Pai. Estão também usando as leis para adentrar nas escolas, Pai, para colocar na cabeça das crianças mentiras, Pai, mentiras e engodos religiosos, Pai, inclusive de pensamentos enganadores que nunca tiveram sequer relevância nenhuma histórica na sociedade, Pai. Nunca, Pai. Enquanto o cristianismo, que tem total relevância na história, no pensamento do mundo como ele é, no avanço de todos os departamentos da sociedade, do progresso de fato, financeiro, social, econômico, enquanto o cristianismo tem grande relevância na sociedade, Pai, nós temos visto o cristianismo ser relegado, Pai, ser excluído, ser proibido, Senhor. Oh, meu Deus, está muito claro diante de nós a guerra e a batalha, Senhor, pelas nossas crianças, a batalha do inimigo querendo alcançar as nossas crianças, as gerações que estão vindo, Senhor, querendo arrancar, Senhor, dos pais, os jovens, meu Deus, levando-os, Pai, para a marcha da maconha, para a marcha do aborto, para a marcha do não sei o que. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use, meu Deus, a cada um de nós com autoridade, Pai, sem termos medo, com autoridade, Senhor, para arrebatarmos essas pessoas do mundo, meu Deus, porque nós não queremos ver a nossa sociedade, meu Deus, afundada na cegueira espiritual, assim como estava a nação no tempo de Eli. Nós pedimos, Deus, por um grande avivamento, Pai, onde nós veremos aqui, Pai, não 2 ou 3 testemunhos por semana, mas nós veremos 5, 10 testemunhos por dia, meu Deus. Pessoas curadas, restauradas, renovadas, pessoas vendo milagres acontecerem no seu corpo físico, na sua vida emocional, no seu casamento, na sua família, pessoas crescendo, Pai, na vida, crescendo academicamente, crescendo também financeiramente, Pai, porque sabemos, Pai, que ovelhas financeiramente abençoadas há de corresponder à igreja também sendo abençoada financeiramente, ó Pai, para que a igreja não seja frágil, que a igreja tenha condições, Pai. Nós olhamos aí para o mundo, nós vemos quantos bilhões são investidos em tantas propagandas do mundo, quantos bilhões são investidos para a pornografia, para o alcoolismo, quantos bilhões são investidos, Senhor, para a sexualização das crianças, para a quebra dos valores éticos e morais na família, para a quebra do conservadorismo, quantos bilhões e bilhões são investidos, Pai, todos os dias, meses e anos, Pai, para levar a sociedade cada vez mais para o mundo e distante de Deus, Pai, e sempre sabemos, Pai, que as coisas na Tua obra são sempre mais difíceis, sempre mais complicadas, Pai, tudo muito difícil, tudo com muito choro, tudo com muita luta, Senhor, e quanto mais o dia se aproxima, mais os servos de Deus autênticos são perseguidos, sua autoridade espiritual é colocada em xeque, seu ministério é colocado em xeque, sua vida é reduzida, é fofoca para todo lado, é disse que me disse para todo lado, é uma descredibilitação. Por isso um monte de pastor aí tirando a própria vida, se matando, porque tenta fazer de tudo e não tem reconhecimento. Por isso Paulo disse que o ministério pastoral é a escória do mundo, mas também, Pai, cristãos comuns são atacados também, Senhor, no seu local de trabalho, no mundo, no dia a dia, Senhor, é no trabalho, é no condomínio, é nos relacionamentos, na vida cotidiana. Há uma cristofobia crescente, Pai, no mundo, Pai, mas nós queremos rogar e pedir, Senhor, por este avivamento poderoso, este avivamento, Senhor, que nos capacite a alcançar almas, a alcançar vidas, a levar o Evangelho transformador, o Evangelho que levanta pessoas, transformando-a com o poder e a autoridade da palavra,
porque é a palavra que transforma, é a palavra que regenera, é a palavra que de fato liberta, é a verdade do Senhor Jesus que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. Jesus que prega sobre a verdade, foi Jesus quem mais falou, por exemplo, no inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro assunto que Jesus tenha tratado. Mais de inferno do que qualquer outro assunto. E às vezes, se nós abordarmos esses assuntos hoje nos altares das igrejas, as pessoas reclamam, as pessoas não querem. Como disse um teólogo, Francis Chan, estão apagando o inferno. Estão apagando o inferno, estão construindo uma teologia mentirosa, uma teologia banal, banalizada. Mas nós queremos orar e dizer, Pai, que é melhor ouvir hoje sobre o inferno do que amanhã ir para o inferno. É melhor alertar hoje as pessoas sobre a realidade do inferno e, portanto, falarmos e ouvirmos sobre o inferno do que amanhã as pessoas irem para o inferno. Portanto, meu Deus, dê-nos, Pai, capacidade, autoridade, coragem, meu Deus, coragem para botar cara a tapa, porque nós sabemos, Pai, que haverá sim perseguição, haverá sim inconformidade, haverá sim, Senhor, inconformação de muitas pessoas, Pai, mas nós queremos, em nome do Senhor Jesus, da autoridade do Teu nome, pregar a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, para que possamos ser bênção nesta terra, para que possamos de fato libertar pessoas, libertá-las das garras de Satanás, que tem arrastado pessoas para distante de Deus, Senhor. Oh, meu Deus, por isso, Pai, queremos Te pedir aqui em oração sabedoria, Pai. Sabedoria na condução das coisas, sabedoria, Pai, em cada palavra que falamos, sabedoria até mesmo em cada oração que fazemos, Pai, porque isso interfere na nossa vida pública, a nossa vida contigo na intimidade. Sabedoria, Pai, em cada mensagem que é pregada, em cada texto que é pregado, para que nós só venhamos a pregar e a falar aquilo que o Senhor nos dá da Tua palavra, Pai. Por isso adotamos inclusive o modelo de pregar todo o livro bíblico, Pai, porque assim nós estamos pregando, Pai, o que está ali no texto. A próxima mensagem vai ser o que está no texto, não é uma mensagem escolhida por preferência pastoral, a minha preferência humana. Não, eu só gosto de falar sobre família, então vou pregar sobre família a vida toda, só família. Ou então eu gosto de falar sobre cura, vou falar só sobre cura, porque a minha tendência humana, todos nós temos uma tendência. Então, para fugir dessa tendência, Pai, adotamos o modelo de pregar todo o livro bíblico, e assim vamos estar abordando estritamente o que o texto bíblico está falando, Pai. E nós não conhecemos nada que seja melhor do que o texto bíblico. Não há nenhuma palavra, nenhum poeta, nenhum provérbio popular, nenhum ensinamento de coaching, de nada no mundo que seja melhor do que a Tua palavra. Portanto, meu Deus, dê-nos sabedoria para pregar, para ensinar, para instruir, para consolar, para edificar, para exortar, para chamar, para estar junto, exortando, admoestando, consolando, encorajando, Pai. E assim, de fato, Senhor, trazendo os desígnios da Tua palavra para curar pessoas, libertar pessoas, fazer o bem às pessoas, Pai, para que a Tua obra, Pai, na vida dessas pessoas, com credibilidade, com poder, com unção, Senhor, porque diz que Samuel crescia em credibilidade diante de Deus e diante dos homens também. Ele crescia nessa credibilidade. Essa é a nossa oração, Pai, porque nós vivemos num contexto mundial em que a igreja tem sido descredibilitada em todos os seus segmentos. A igreja como um todo está descredibilitada em todos os segmentos. Nós somos mais de 60 milhões de cristãos nesse país, e porque pouquíssima influência temos na sociedade, pouquíssima. Nós deveríamos de ser muito mais cristianizados do que somos hoje. Há continentes inteiros que foram varridos
pelo progressismo, varridos pela cultura mentirosa, woke, varridos num pós-cristianismo, grandes catedrais que um dia foram um palco de grandes avivamentos se tornaram bar para comer pão de queijo e tomar cafezinho. Essa é a realidade dos nossos tempos, mas nós podemos fazer a diferença, Senhor. Nós podemos fazer a diferença, e é somente isso que nos interessa, é somente isso que nos importa, porque é isso que vai trazer milagre, cura, restauração, gente caída que vai ser levantada, gente quebrada que vai ser restaurada. É isso que vai fazer o grande milagre na vida das pessoas. Vai levantar, vai restaurar, vai trabalhar no dia a dia, na mentalidade, vai gerar avivamento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que o tempo de um grande avivamento, onde a tua glória há de cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar, que seja hoje, meu Deus, que possa começar através das nossas vidas, meu Pai. Senhor, que em cada igreja do nosso país, que em cada igreja espalhada pelo mundo, onde existem pessoas sérias, onde existem homens de Deus comprometidos com a Tua Palavra, que eles saibam que não estão sozinhos, mesmo sendo perseguidos, descredibilitados, achacados de todos os lados, que eles tenham coragem, que eles não desistam, que eles continuem pregando a palavra, que eles continuem orando, continuem buscando a face do Senhor, continuem fazendo a sua parte, cada um, seja de qualquer lugar, de qualquer ministério, não importa, Senhor, o nome da denominação, o que importa é se é crente, se tem Jesus e se deseja fazer a obra de Deus com sinceridade. Meu Deus, que cada vida seja impactada pela Tua Palavra, cada vida seja impactada pelo Teu poder, Senhor, para que nós possamos estar unidos como corpo de Cristo e vermos um grande avivamento nesse mundo, Pai, um avivamento que venha a chacoalhar, Senhor, esse mundo, Senhor, a chacoalhar poderosamente, Senhor, como um grande sinal da Tua vinda, meu Deus, da Tua segunda vinda, Pai. Nós queremos assim orar, pedir, buscar e colocar isso diante do Senhor, Pai. E por fim, Pai, no último rogo de fé, no último clamor de fé, Senhor, colocar a vida, mais uma vez, Pai, dessas pessoas, a irmã Deltinha, a Francisca Beninca, a Maria Rita, a Rosiane Brito, nossa pastora Deise, irmão Carlos Roberto Paraíso, irmã Juliana Muniz Santiago, que precisa de um milagre na sua vida, Maria Clara Schneider, Jaqueline Oliveira, também com câncer, precisa de um milagre, Suzana fazendo tratamento de câncer, um milagre na sua vida, o João Pedro também, em nome de Jesus, a Margot Barros, questões financeiras, meu Deus, as obras da nossa igreja, a vida financeira da nossa igreja, Pai, possa crescer, possa prosperar, para que nós tenhamos condições de alastrar a Sua Palavra por todos os lugares. Pai, levanta pessoas, levanta recursos humanos e financeiros em nosso ministério, para que possamos avançar e alcançar as nações. Pai, em nome de Jesus, nós a Te oramos, pedimos e buscamos para a glória do Senhor, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, queridas e abençoadas, preciosos, preciosas de Deus, chegamos ao final desta reunião de sexta-feira, live de oração e intercessão, ministério de oração e intercessão. Louvado seja Deus pela tua vida, a tua permanência em nossa live aqui durante toda esta hora, acompanhando, orando, buscando, nos seus comentários também, comentando e compartilhando a nossa live aqui pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu agradeço a todos imensamente a vossa participação, agradeço com todo o carinho da minha vida a cada ovelhinha, cada oração, cada participação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um final de semana abençoado, um final de semana feliz, que você tenha um final de semana cheio da glória de Deus na sua vida, possa deitar sua cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, dormir e descansar, um sono revigorante, e ter um final de semana muito feliz, produtivo e abençoado. Que Deus abençoe ricamente
a você e a toda a sua casa, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Aguardamos você aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Venha estar conosco nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã. E em breve, em nome de Jesus, estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, na sede nacional do nosso ministério Comunidade Cristã Missão Evangélica, uma igreja missionária e educadora. Amém? Então venha estar conosco e venha participar de todo esse mover acolhedor, acolhedor de uma igreja que ama as pessoas e ama a Deus sobre todas as coisas. Graça e paz, ovelhinha amada. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.